Eu fiquei a pensar sobre o que é viver em vitória, o que é experimentar a vitória, o que é ter esta vida em vitória, esta vida vitoriosa. E sabem que muitas são as promessas que podem ser dadas, podem ser feitas daqui do púlpito para quem está a ouvir a mensagem em baixo. Eu poderia vos garantir, o vosso ano vai ser espetacular, vocês vão alcançar, vocês vão chegar, vocês vão fazer isso tudo. Mas sabem que existem alguns truques e algumas condicionantes para nós podermos viver em grande vitória. Não é simplesmente porque sim, não é simplesmente porque eu vou andar em grande vitória e nós declaramos isso e só porque nós declaramos nós vamos andar. Existem condicionantes para uma pessoa que anda em vitória, para uma pessoa que vive grandes vitórias. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria que vocês abrissem juntamente comigo as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 18. E esta é aquela parte da Bíblia que normalmente nós não gostamos de ler. Genealogia, isso mesmo. Eu vou acompanhar ali para ler a mesma versão que vocês. Então diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui. Vamos parar um pouquinho aqui nesta última personagem, Noé. Tantas palavras nós ouvimos acerca de Noé, né? Noé é uma personagem memorável. Tantas coisas que nós poderíamos falar aqui sobre Noé, sobre tudo aquilo que Noé fez, a vida dele, os seus familiares, os seus filhos, o dilúvio, toda aquela história que muitos de nós conhecemos bem. E se tu não conheces, quero-te aconselhar a tu leres a Bíblia nos próximos capítulos a seguir a este que nós lemos agora, para tu poderes conhecer melhor a história. Noé foi achado por Deus como um homem justo e íntegro, e ele andava com Deus. Por isso ele foi escolhido para ser o salvador da pátria. Por isso ele foi escolhido para ser aquele que iria construir aquela arca para poder salvar a sua família e recomeçar a história toda novamente. Se vocês lerem em Gênesis capítulo 6, versículo 9... diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como é bom nós lermos uma frase assim, não é? Quando nós lemos elogios assim, imagina se Deus falasse isso a nosso respeito. Seria tão bom, não é? Porque a Cristina é uma mulher justa e íntegra e anda com Deus. Amém? A Irene é uma mulher justa e íntegra e anda com Deus. Amém? Eu não lembro do teu nome, tu apresentaste lá fora, esqueci, desculpa. Tu.
Fernando, um homem justo e íntegro que anda com Deus. Como seria bom se todos nós fôssemos conhecidos dessa forma, não é? Aquela pessoa justa e íntegra que anda com Deus no seu dia a dia. Mas isso é algo que está ao alcance de todos nós, porque Noé não era mais do que nenhum de nós. Nem nenhuma das personagens bíblicas é mais do que nenhum de nós, além de Jesus. Jesus realmente foi o único, foi diferente, foi especial, foi único. E até assim ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele. Então isso significa que Jesus nos está a colocar quase no mesmo, não no mesmo, mas quase no mesmo patamar que ele, se nós cumprirmos as coisas todas segundo aquilo que ele nos ensina. Tão interessante nós vermos a ascendência de Noé. Noé é a décima geração da parte de Adão, do lado de Sete, descendência de Sete. Sete foi o filho que veio substituir Abel na linhagem de Adão, depois de Abel ter sido morto pelo seu irmão, ter sido assassinado pelo seu irmão. E nós sabemos que Caim, que matou Abel, teve descendência, teve filhos, teve filhas, construiu cidades, construiu lugares, fez tudo aquilo que era necessário, mas mesmo assim ele estava completamente longe da vontade de Deus, porque ele fez tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Então nós temos uma linhagem que é a linhagem de Caim, os descendentes de Caim, cheios de pecados, iniquidades, histórias traumáticas, tudo mais. Mas depois nós temos uma outra linhagem, que é a linhagem de Sete, onde nós vemos aqui, se vocês fossem ler o capítulo 5, desde o versículo 1, vocês iam ver as 10 gerações que vêm desde Adão, pela linhagem de Sete, até chegar a Noé. Nós só lemos uma parte dessas gerações, lemos só a partir da 6ª geração para a frente. Mas existem mais outras 5 gerações antes da que nós falamos. E se vocês forem a ver, foi uma geração íntegra, uma geração que agradava a Deus, uma geração que andava segundo os princípios de Deus, que andava segundo a vontade de Deus. Sete foi assim e todos os seus descendentes foram da mesma forma. Enquanto que existia um lado da geração que estava corrompida e estava a corromper toda a humanidade, havia um outro lado que estava a manter a ordem, estava a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Esta genealogia mostra homens que agradaram a Deus. Mas há um destaque para o avô e para o bisavô de Noé. Matusalém foi o avô de Noé e nós vemos ali o quanto a sua vida foi longa. 969 anos de vida. Há gente que aos 96 já passou do prazo, né? Já passou da idade, já está cansado, já não aguenta mais a vida, já está a desejar. Há gente com 50 que já está mais ou menos nesse patamar de não querer mais viver. Mas pronto, mas isso são outras histórias, outros 500, né? Mas a verdade é que nós olhamos para um homem com 969 anos e nós pensamos, o que é que esse homem fez durante tanto tempo, né? Mas o certo é que ele viveu esses 969 anos. E ele foi conhecido por ter sido o homem, até hoje, em toda a face da terra, a viver mais tempo. Ele ainda viveu 243 anos com Adão. Vocês sabiam? Vocês nunca pararam para fazer as contas, né, da idade deles lá no início, pronto. Mas há quem faça essas contas, ok? Então ele ainda conseguiu viver ao mesmo tempo que Adão, 243 anos. Então eles estavam ali todos próximos. Se ele viveu 243 anos com Adão, né, o seu pai Enoque viveu também os seus 365 dias ainda com Adão. Então assim, 365 anos, não são dias. Então nós vemos assim, que naquela altura eles todos viviam uns com os outros. Então eles estavam próximos uns dos outros, eles conheciam a história uns dos outros, não eram pessoas distantes, porque nós às vezes lemos a Bíblia e quando chega a esta altura nós pensamos assim, não, isto já correu o mundo todo, eles já estão todos afastados uns dos outros, eles já não sabem mais quem é quem, eles já nem se conheceram uns aos outros, mas a verdade é que Adão viveu muito tempo, gente. Então quando essa gente toda nasceu depois dele, ele ainda estava vivo, ainda estava aqui na terra. E nós vemos aqui o quanto Matusalém conviveu ali, teve com Adão, ou seja, ele conhecia aquela história, né? Mas há um destaque maior ainda para o pai de Matusalém, Enoque.
Enoque é uma personagem muito curiosa, porque aquilo que a Bíblia nos fala nesta genealogia é que Enoque andava com Deus. E essa era a única característica que era apresentada para Enoque. Ele andava com Deus. O que será isto de andar com Deus? O que significará andar com Deus? Porquê que, num certo momento, Deus olha para Enoque e diz assim: olha, tu andas tanto comigo aí na terra que eu já não quero mais me encontrar contigo aí na terra. Eu quero que tu venhas aqui ter comigo no céu e nós vamos continuar a andar juntos aqui. É um nível de experiência tão próximo de Deus. Eu vou pedir às crianças que controlem os seus pais, para os pais não fazerem tanto barulho, senão nós distraímos todos, que hoje não há salinha, então as crianças que controlem os seus pais, está bem? Pode ser? Então assim, até me perdi aqui. Enoque, a única característica que é apresentada dele é que ele andava com Deus. Andar com Deus é desfrutar de uma vida próxima, é caminhar lado a lado com Deus, é ter um convívio, é um caminhar. Vocês sabem que no início, eu falo muitas vezes isto, então com certeza vocês já sabem. No início, Adão e Eva viviam uma experiência única que nós gostaríamos muito de, eu pelo menos gostaria imenso de viver hoje, que era o facto de Deus vir até à terra e se encontrar com eles cara a cara. E ter essa experiência de eles poderem conversar face a face. Nós sabemos que nós podemos alcançar o trono de Deus hoje, nós podemos falar com Deus, Deus pode nos ouvir, Deus pode responder ao nosso coração, Deus pode até falar de forma audível, mas essa experiência de viver cara a cara, olhar olho no olho de Deus e conversar, ter um tete-a-tete com Ele, isso não existe hoje em dia, sabem? A Bíblia fala, Moisés foi um homem tão próximo de Deus, um homem que andava tanto com Deus, que Deus quase o deixou ver a face dele. Mas mesmo assim Deus disse: olha, se tu vires a minha face, tu vais morrer fulminado. Então esconde-te aí atrás dessa rocha, espreita só para esse buraquinho aí, essa frestazinha da rocha, porque tu vais me ver a passar de costas. Então assim, ninguém hoje pode ver Deus face a face, mas Adão e Eva podiam. Só que quando nós vemos este nível de intimidade de Enoque com Deus, este nível de proximidade de Enoque com Deus, que ele andava com Deus ao ponto de Deus o querer tomar para si, isso faz-me pensar assim, é um nível que não é igual ao de Adão e Eva, mas é muito próximo. Porque mesmo ele não vendo Deus, Deus considerou que ele estava a andar com ele. Estava a caminhar com ele. Uma pessoa que caminha com outra é uma pessoa que ouve a outra a falar, é uma pessoa que conversa com a outra. Quando eu caminho lado a lado com a minha esposa, quando nós temos tempo, raramente, para passear os dois, nós caminhamos lado a lado e nós vamos falando sobre as experiências da vida. Nós damos a mão e vamos passeando pelos lugares onde nós estamos e vamos conversando. Olha, passou-se isto, aconteceu aquilo. Tenho esta novidade para te contar. Eu imagino um relacionamento assim entre Enoque e Deus. Isso é andar lado a lado, conhecer a voz de Deus. E vocês já vão perceber daqui a pouco que realmente Enoque conhecia muito bem a voz de Deus e sabia muito bem as mensagens que Deus tinha para transmitir. Ele foi um dos 2 homens que não experimentaram a morte. Enoque e Elias. Os 2 que foram arrebatados, foram trasladados. Viveram próximos de Deus, viveram experiências tão fortes com Deus que Deus os tomou para si. Eles puderam viver perto de Deus. E eu acredito, e o tema da minha mensagem hoje é para viver grandes vitórias, é preciso andar com Deus. Se nós queremos viver grandes vitórias na nossa vida, nós precisamos de andar com Deus. Essa falácia que muitas pessoas tentam enganar o povo de dizer: Deus tem tudo preparado para ti, Deus vai te dar tudo e mais alguma coisa. Gente, eu não leio isso em Bíblia nenhuma, ok? Eu já li a Bíblia várias vezes, de uma ponta à outra. Eu nunca li que o Evangelho é algo fácil, que
As dádivas de Deus são coisas que não têm uma contrapartida ou que não têm algo requerido da nossa parte. Sempre que Deus nos dá alguma coisa, Ele nos pede alguma coisa também. Nem que seja uma vida de consagração. Se tu queres viver grandes vitórias em Deus, não estou a falar das tuas vitórias empresariais, materiais, essas coisas assim, que mesmo assim, até essas, elas são abençoadas por Deus e é Deus que te dá tudo aquilo que tu tens. Mas pronto, não vou entrar por esse lado. Se tu queres viver vitórias na tua vida com Deus, tu precisas que seja Ele a controlar todas as coisas e que seja Ele a dar essas vitórias. É Deus que te vai fazer vencer. É andando com Ele que tu vais conseguir chegar a ter um relacionamento mais próximo com Ele, que te vai fazer viver as vitórias que Ele já tem preparadas para ti. A Bíblia é muito clara em nos dizer que toda a sorte de bênçãos está preparada para nós nas regiões celestiais. Então, todas as bênçãos já estão lá à nossa espera. Por que é que nós não as alcançamos? Porque nós não fazemos muitas das vezes a nossa parte. Caiu 2, gente. Já vamos para o 23, então é o 3, é o mais importante, mantém-se em pé. Porquê que nós não alcançamos essas bênçãos? Se toda a sorte de bênçãos já está preparada para nós, a Bíblia não fala que vai ser preparada para nós. A Bíblia fala que toda a sorte de bênçãos já está preparada para nós nas regiões celestiais. Então o que faz falta é nós conseguirmos alcançar o nível espiritual para recolhermos essas bênçãos, para pegarmos nelas e tomarmos posse delas para a nossa vida. Mas não adianta tu achares que vivendo uma vida de iniquidade tu vais conseguir atrair bênção alguma de Deus. Há um tempo atrás um amigo... ele não é da MCI, é de um outro ministério, e o ministério dele fala muito sobre prosperidade, sobre alcançar, sobre vencer, sobre ganhar, não sei o quê. Ele dizia-me assim: João, eu estou ali porque eu realmente sei que Deus ainda me quer ali, mas é tão engraçado ver que as igrejas onde mais se fala sobre prosperidade, sobre alcançar, sobre ganhar, sobre vencer, sobre conquistar, sobre alcançar, é a igreja em que as pessoas são mais pobres, mais gente necessitada, mais gente que não tem €1 para ir comprar um hambúrguer, que agora já aumentou com a inflação no McDonald's. Não tem nada. Mas os pregadores só pregam sobre prosperidade. E o povo só vai lá por causa da prosperidade. E não entendem que não é assim que as coisas se alcançam. Não é por pregar muito sobre o assunto que a pessoa vai receber o assunto. É preciso viver uma vida que atraia essas bênçãos de Deus. E essa vida é vivida quando é vivida próxima de Deus. Quando nós vivemos perto do Deus doador, do Deus que dá todas as bênçãos, do Deus que está sempre próximo para nos fazer alcançar as bênçãos. Quando nós vivemos isso assim, dessa forma, Ele vai nos doar, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar mais, Ele vai nos fazer conquistar mais. Mas não adianta nós vivemos uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, uma vida à parte de toda a vontade de Deus, e depois chegamos num culto e nós tomamos posse da bênção, porque alguém pregou sobre a prosperidade e sobre o reino de Deus, que é um reino que está a chegar aqui à terra. Não, já chegou há muito tempo, Jesus já trouxe esse reino há muito tempo, Ele não está a chegar, já chegou. E junto com Jesus vieram todas as bênçãos, vieram toda a sorte de bênçãos, toda a salvação, tudo aquilo que era necessário veio através de Jesus quando Ele esteve aqui na terra. Mas só alcança aqueles que realmente buscam, aqueles que realmente se entregam, aqueles que vivem consagrados a Deus. Vocês olham para a vida dos descendentes de Caim. Eles alcançaram, eles conquistaram, construíram cidades, tornaram-se pessoas abastadas, tinham imensas coisas. Mas morreram todos no dilúvio. Não sobrou um para contar a história. Foram atrás de bênçãos, de posses, de coisas, mas com a sua vida totalmente afastada de Deus, da vontade de Deus. Com a sua vida totalmente longe daquilo que era o propósito de Deus.
acabou. Toda a descendência deles acabou. Não existe ninguém descendente de Caim neste momento no mundo. E há muitos anos que não existe. Não é porque a pessoa alcançou muito, faz muito, tem muito. E hoje em dia o ser humano acha que vitórias são conquistas materiais. Para nós contarmos que nós somos vitoriosos, que nós somos vencedores, é porque nós temos muitas coisas, é porque nós conseguimos alcançar muitas coisas, é porque nós temos... Há tantas pessoas que andam em vitória no seu dia a dia, mas que não têm grandes posses, que não têm grandes conquistas financeiras na sua vida. Não são empresários de sucesso, mas vivem em vitória no seu dia a dia. Vencem, andam de cabeça erguida, têm uma moral, têm o seu coração está em paz. Conseguem se deitar todas as noites e sentir que estão a vencer na vida. Têm tudo aquilo que precisam e continuam a viver em paz dessa forma. As nossas conquistas aqui na Terra são bênção e Deus tem conquistas para a nossa vida, Deus tem coisas para nos dar, Deus tem bens materiais também para nos dar, mas nós não podemos viver dependentes disso. O nosso bem mais precioso, a nossa maior conquista, a nossa maior vitória é nós conquistarmos as coisas que Deus tem preparadas para a nossa vida. É nós vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós aqui na Terra. O mais importante de tudo é onde é que nós chegaremos no mundo espiritual. Nós vemos aqui na história de Enoque, Enoque teve filhos e filhas. Portanto, assim, nos seus 365 dias de vida, ele não teve só Matusalém. Anos de vida. Eu estou a dar com os dias hoje. Nos seus 365 anos de vida, ele não teve só Matusalém, ele teve vários filhos e filhas. Ele tinha filhas para cuidar, tinha filhos para cuidar, ele tinha os seus afazeres, ele tinha as suas responsabilidades. E quem é pai aqui, quem é mãe aqui, sabe as responsabilidades que nós temos para, principalmente os pais, né? O pai de família, o homem da casa tem aquela responsabilidade de trazer o sustento para o lar, de trazer o sustento para a casa, de poder prover a nossa casa. No entanto, apesar de Enoque ter os seus filhos e filhas, a sua necessidade de provisão da sua casa, ser o homem da casa, ter que cuidar da sua família e isso tudo, ainda assim ele tinha tempo para andar com Deus. Ainda assim ele foi considerado um homem que andava com Deus, que vivia os propósitos de Deus. Ainda há um outro grupo de pessoas hoje em dia que acham que viver só os milagres, maravilhas e curas e sinais de Deus é que é importante. Mas quando nós olhamos para a história de Enoque, Enoque não foi arrebatado porque ele fazia grandes milagres, grandes maravilhas, grandes curas. Enoque não foi arrebatado porque ele tinha muito poder para fazer grandes coisas. Enoque foi arrebatado porque ele andava com Deus. Nós sabemos que nós não temos muitas informações sobre a vida dele. Se calhar ele viveu uma vida de milagres, de maravilhas, de curas também, e experimentou muitas coisas diante de Deus nesse aspecto, não sei. A Bíblia não nos conta essa parte. Mas o certo é que não foi isso que o fez ser levado por Deus. Foi porque ele andava com Deus. Foi porque ele caminhava no seu dia a dia com Deus. Foi porque ele tinha conexão com o seu Pai Celestial. Foi porque ele tinha o seu coração voltado para Deus. É bom nós vivermos os milagres e maravilhas de Deus? Sim. Já vi muitos milagres e maravilhas de Deus na minha vida. Já vi Deus a fazer coisas estrondosas. Já vi Deus a multiplicar coisas à minha frente. Já vi pernas a crescerem. Já vi muitas coisas. Pessoas a serem curadas. Cegos começarem a ver. Pessoas que estavam em cadeiras de rodas levantarem-se da cadeira de rodas e começar a andar. Tudo isso é maravilhoso. É fantástico. Mas mais importante do que isso, mais forte do que isso,
é se nós andamos ou não com Deus. Deus não te vai perguntar quando tu chegares lá ao céu quantos milagres é que tu fizeste, quantas curas é que tu fizeste. Mas sim, quais são os teus frutos. E frutos fala-nos do nosso dia a dia. A nossa árvore está a dar quais frutos, está a dar quais resultados. O que é visível? Quando nós olhamos para uma árvore, nós ficamos atentos aos frutos que essa árvore dá, ao vigor que essa árvore tem. Nós não sabemos se essa árvore depois, mais tarde, se as folhas dela vão formar algum remédio, algum comprimido, alguma coisa para curar alguém, para fazer algo. Não. Nós olhamos para a árvore que está à nossa frente e nós vemos quais são os frutos que esta árvore está a dar. O que é que pode alimentar? O que é que alimenta pessoas hoje em dia? A palavra de Deus. O que é que alimenta as pessoas hoje em dia? O que é que as pessoas precisam de ouvir para se alimentarem no seu dia a dia? A palavra de Deus. A geração que andava com Deus foi aquela que permaneceu e que recomeçou a história da humanidade até nós. Essa geração de Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. É engraçado que nós lemos exatamente sobre Noé a mesma frase que nós lemos sobre Enoque. Noé andava com Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé andava com Deus e por isso ele foi achado justo diante de Deus. Enoque andava com Deus e por isso Deus o tomou e levou para si. Então aqueles que andam com Deus são aqueles que revolucionam o mundo. São aqueles que transformam o ambiente onde chegam. São aqueles que fazem a diferença onde estão. São aqueles que vivem em grandes vitórias. No meio de uma geração corrompida, que era aquela, naquele tempo, Deus escolheu apenas uma família com o coração entregue a Deus, uma família que andava com Deus, uma família cujo patriarca, cujo homem da casa andava com Deus, para poder salvar toda a humanidade e transformar tudo dali para a frente. E sabem, quando nós olhamos para a nossa geração hoje em dia, a nossa geração lá fora, quando nós olhamos para as pessoas do mundo, elas são perdidas, elas são corrompidas. Se naquele tempo, no tempo de Noé, havia tantas pessoas corrompidas e longe da vontade de Deus, hoje em dia há mais ainda. A corrupção que entrou no mundo e que o diabo foi construindo um território ano após ano, século após século, até chegar a nós hoje, é uma geração completamente afastada dos propósitos de Deus. Naquela altura as pessoas ainda tinham muito temor de Deus. Hoje em dia nós nem ouvimos falar sobre temor de Deus. Até dentro das igrejas não existe temor de Deus hoje em dia. Mas naquele tempo já existia uma geração corrompida, uma geração que tinha o coração voltado contra Deus, que desagradava a Deus. E quando nós olhamos à nossa volta, tantas coisas hoje que são contra a palavra de Deus, que nós temos que ver no nosso mundo à volta, e que cada vez mais tentam corromper a própria igreja, e que a igreja se molde com o mundo e se transforme com o mundo, em vez de ser a igreja a influenciar o mundo a ser transformado. Nós começámos a deixar-nos corromper juntamente com o mundo e com tudo aquilo que o mundo estava a oferecer. Mas nesta geração que nós vivemos hoje, Deus está a escolher uma família para fazer a diferença. Deus está-te a escolher a ti, está-me a escolher a mim. Nós somos a família de Deus aqui na terra. Nós somos os Noés hoje. Nós somos os Cãs, os Sem, os Jafés de hoje, que precisam de trazer pessoas para essa arca, para serem salvas desse mundo perverso. Precisam de tirar as pessoas desse mundo perverso que nós vemos à nossa volta e precisam de mostrar o caminho para a salvação. Nós somos aqueles que fomos escolhidos para ir na contramão de tudo aquilo que o mundo ensina. Porque o mundo hoje ensina que tudo é normal, tudo é lícito, podes fazer tudo. A Bíblia também ensina dessa forma.
Mas a Bíblia complementa. Nem tudo te convém. Podes fazer todas as coisas? Podes, mas nem todas as coisas te convêm. Podes te prostituir? Podes, mas não te convém. Porque a Bíblia é contra a prostituição. Podes ter um relacionamento homossexual? Podes, mas não te convém. Porque a Bíblia é contra a homossexualidade. A Bíblia ensina-nos a amar o pecador, mas não a amar o pecado. A Bíblia ensina-nos a falar diretamente contra o pecado, não contra o pecador. Nós amamos e nós recebemos, nós abraçamos. Nós temos amigos que são homossexuais, prostitutas, tudo. Nós amamos e nós queremos que essas pessoas estejam connosco, que essas pessoas sintam o nosso amor, sintam o amor de Deus. Nós queremos muito isso. Mas nós não podemos deixar que na igreja não seja pregada a verdade. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. Mas hoje em dia o mundo tenta nos bloquear, tenta nos mudar, moldar para nós sermos segundo o curso deste mundo. E nós já não somos segundo o curso deste mundo. Nós somos aqueles que andam na contramão. Se o mundo está a ir numa direção, nós temos que ir na direção contrária. A menos que a direção do mundo seja igual à direção da palavra de Deus. Mas se nós nos dizemos cristãos, nós fazemos parte da geração dos que andam com Deus. E nós temos que fazer parte da geração daqueles que andam na contramão de todas as mentiras e falácias de Satanás. A história de Enoque tem poucas menções na Bíblia, mas em todas elas nós vemos algo bom. A primeira menção que fala sobre Enoque é em Gênesis 5:24, que nós já lemos aqui, onde fala sobre Deus o ter levado porque eles eram íntimos, porque eles andavam próximos. Depois nós vemos novamente Enoque a ser mencionado em Lucas capítulo 3, versículo 37, como fazendo parte da ascendência de Cristo. Então Enoque, além de tudo o resto que ele viveu, ainda teve o privilégio de ser um tataravô de Cristo. Então ele faz parte da linhagem onde Cristo depois veio. E depois nós lemos novamente a falar sobre Enoque em Hebreus capítulo 11. E este eu gostava de vos convidar a abrir. Hebreus no capítulo 11. A partir do versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Vamos só contextualizar. Nós estamos aqui naquela que é chamada a Galeria dos Heróis da Fé. Estamos aqui naquele momento em que o escritor de Hebreus nos mostra uma quantidade de pessoas que viveram em fé com Deus, que viveram agradando a Deus de alguma forma, que foram heróis, foram pessoas chamadas por Deus, pessoas escolhidas por Deus, mas pessoas que souberam andar com Deus e por causa disso elas foram consideradas aqui. Então, continuando. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Versículo 6. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então nós vemos que ele tinha agradado a Deus e por causa disso Deus o tomou para si. Ele não só andava com Deus, ele agradava a Deus. E por isso Deus o tomou para si. No versículo 6 diz assim: sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos pensar aqui. Se tu olhares à tua volta, para todas as pessoas que estão aqui sentadas, olha lá para quem está aí, próximo de ti. É um bando de gente doida.
É tudo um bando de gente doida à tua volta. Podes falar mesmo, tu és doido, tu és doida. Podes falar, não tem problema. Fui eu que mandei, não tem problema, podes falar. Porque assim, repara, nós acreditamos numa pessoa que nós não vemos. Ninguém vê Deus. Mas nós temos a certeza que Ele existe. Se eu perguntar a 99% das pessoas aqui, pelo menos, têm a certeza que Deus existe. Então tu acreditas numa pessoa que não vês. Ok? Já é doido. É assim, estou a dar assim 1% de... 99% das pessoas aqui acreditam numa pessoa que não vê. E como diz o versículo, anda lá para trás para vocês novamente. E nós acreditamos que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós acreditamos ainda que a nossa recompensa não vai ser atingida aqui na Terra. Então nós somos um bando de doidos que acreditam numa pessoa que não vê e que vai recompensá-los um dia depois da vida, depois da morte, né? Então é loucura quando nós começamos a pensar assim. É loucura ser crente, né? É loucura acreditar em Deus dessa forma. É loucura porque nós seguimos uma pessoa que nós não vemos, acreditamos piamente que Ele existe e que fala connosco e que nos abençoa e que cuida de nós e tudo o resto. E ainda acreditamos que a nossa recompensa não vai ser aqui na Terra, vai ser depois da morte. Que ninguém voltou para dizer se é verdade ou não. Então, na verdade, nós somos um bando de doidos, né? É pela fé. É por isso que a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos ter fé para acreditar que Ele existe, quanto mais para agradá-lo. Quando nós olhamos à nossa volta e nós vemos esse bando de gente doida aqui, de braços levantados, a adorar a Deus, não sei o quê. Para quem vê de fora, para quem não acredita na mesma coisa que nós, pensa, é tudo doido. E sabem que mais? Eles têm razão. São um bando de doidos mesmo. Dois mais felizes, mas abençoada doideira, né? Mas o certo é que realmente nós somos um bando de gente doida. Mas essa doideira é muito real, sabe? É muito autêntica. E quando nós olhamos à nossa volta e vemos todas as coisas que esse Deus invisível faz, é mais do que suficiente para nós acreditarmos que Ele existe. E quando nós vemos assim, as pequenas fagulhas que Deus já nos dá aqui na Terra de bênçãos para nós vivermos, nós começamos a imaginar, não, quando nós chegarmos lá no céu, isso vai ser muito acima. Vai ser muito à frente ainda. Então nós somos doidos, mas somos uns doidos felizes, né? Tem muito doido por aí que é doido triste, né? Mas nós somos doidos felizes. E nós vamos continuar a ser felizes até a eternidade. E lá então é que nós vamos ser felizes mesmo de verdade. E os outros doidos vão ficar aí tristes porque não vão chegar lá. Mas pronto. Eu apontei aqui uma frase que eu li quando estava a estudar um pouco mais sobre isto e diz assim: como pode alguém ter um relacionamento com alguém que é invisível e cujas recompensas o aguardam além da vida presente, a não ser que creia tanto que Deus existe através da fé? E nós vemos no início de Hebreus, no versículo 1, que nos explica o que é fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É nós termos certeza de coisas que nós ainda esperamos que vão acontecer, mas nós já estamos certos que elas vão acontecer. É doideira, né? Tudo louco, né? Bando de doidos aqui juntos numa passagem de ano com tanto lugar para ir, nós estamos aqui, né? Tudo doido, gente. Por quê? Porque nós cremos em algo que nós não vemos ainda. Temos certeza absoluta de coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas nós temos a certeza absoluta que elas vão acontecer.
podem nos chamar de doidos, não tem problema. Eles é que vão ficar aqui à espera e nós vamos alcançar essas promessas. Mas assim, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. É ter convicção plena. Deus existe. Eu não o vejo, mas Deus existe. Eu não vejo o amor, mas o amor existe. Eu não vejo a paz, mas eu sinto a paz dentro do meu coração. Há muita coisa que eu não vejo, mas que eu tenho a certeza absoluta que existe. E Deus é o principal. Eu não o vejo com os meus olhos ainda, mas eu tenho a certeza que Ele existe. E tenho a certeza que quando eu o vir face a face, olho no olho, Ele vai olhar, oh fofinho, esperei por ti. Esse tempo todo, até o nosso encontro aqui. E Enoque, ele não apenas creu nesse Deus, ele teve e desenvolveu o relacionamento ideal com esse Deus. Ele pôde experimentar o relacionamento ideal com Deus. Além disso, a última passagem que nos fala sobre Enoque está lá em Judas. Não era o Judas mau, aquele que traiu Jesus, ok? Para quem não costuma ler a Bíblia, este Judas era irmão de Jesus, ok? Então, Judas, versículo 14 a 16... Judas diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Há bocadinho eu estava a dizer que quando eu fico cansado eu gosto de falar palavras caras. Mas esse Judas devia estar muito cansado quando escreveu isso aqui. Porque é uma palavra cara aí. Mas assim, quando nós olhamos para isso, nós vemos a profecia que Enoque deu lá no início de tudo. Vocês estão a ver que Enoque foi o sétimo de toda a geração de Adão, lá no início. Ele já profetizava que Jesus viria para poder, que o Senhor viria para poder trazer justiça contra aqueles que praticavam a iniquidade. Então nós vemos que Enoque era um profeta de Deus. Alguém que andava com Deus, que recebia mensagens de Deus, que entregava essas mensagens ao seu povo. Enoque foi um instrumento de Deus para profetizar ao povo naquela altura. E sabem que quem anda com Deus facilmente recebe mensagens de Deus. Quem anda com Deus facilmente ouve a voz de Deus a falar. Lá em Amós, no capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então não há nada que Deus faça aqui na terra sem revelar primeiro aos seus profetas. E Deus não fez nada em toda a sua palavra sem revelar primeiro aos profetas aqui, que pudessem entregar uma mensagem ao povo para que o povo abrisse a pestana e visse a realidade. Para que o povo entendesse quais eram os desígnios de Deus. Não há nada que seja feito aqui na terra sem Deus usar alguém para profetizar primeiro. E se Enoque era um daqueles que andava com Deus, ele era um daqueles que recebia essas profecias da parte de Deus e que entregava ao povo. Ele entregou esta profecia aqui, dizendo que o Senhor viria para trazer o julgamento àqueles que andavam iníquos. E eu vou-vos falar sobre uma coisa mais além ainda. Já me estão a mostrar o relógio, como se não tivesse ali um relógio e outro ali, e outro aqui. São 11h30, eu sei. Estou quase a acabar, pronto, desespero. Eu vou mais além ainda acerca das profecias de Enoque.
Eu fui pesquisar um pouco mais e eu achei extremamente interessante. Isto para mim foi uma revelação daquelas. Não sei se para vocês vai ser idêntico, mas para mim foi brutal quando eu vi isto. Vocês sabem o que é que significa o nome do filho de Enoque, Metusalém? Não? Está a falta estudar a Bíblia. Estou a brincar. Eu só depois de 38 anos a estudar a Bíblia, não nasci a estudar a Bíblia, mas pronto. Depois de 38 anos de vida é que eu vim perceber o que é que significava Metusalém. Metusalém significa depois de ele morrer virá o dilúvio. Vocês sabem o que é 969 anos antes do dilúvio acontecer? Um iluminado que andava com Deus receber uma profecia que viria um dilúvio que iria exterminar a humanidade inteira. E então ele entrega ao seu filho o nome da revelação que ele trazia de profecia para o mundo. Ele disse: este meu filho vai se chamar assim, porque isto vai acontecer. Quando ele morrer, o dilúvio vem. E se vocês forem fazer contas, forem daqueles que fazem contas, Matusalém morreu exatamente no ano do dilúvio. Antes do dilúvio, mais precisamente. Matusalém morreu e o dilúvio veio. Deus já estava a anunciar através da vida de Enoque que ele iria enviar esse dilúvio, porque os homens estavam-se a corromper aqui na terra. E ele usa o seu filho com esse nome para poder trazer essa profecia. Vocês conseguem entender o que é caminhar com Deus? Ao ponto de 969 anos antes de alguma coisa acontecer, Deus trazer essa palavra referente àquilo que iria acontecer e dizer a Enoque: Enoque, o nome do teu filho vai ser esse, porque ele vai predizer aquilo que vai acontecer com a humanidade. Isto é andar com Deus. Uma pessoa que tem um relacionamento tão próximo com Deus que consegue saber o que é que se vai passar quase 1000 anos depois. E declarar, profetizar, para que a humanidade se arrependa, para que as pessoas mudem, para que as pessoas sejam transformadas. Enoque não viveu isolado. Ele não vivia isolado da humanidade. Ele vivia separado da humanidade. Ele não vivia nas mesmas práticas que os outros homens, mas ele vivia no meio dos outros homens. Ele não foi para nenhum convento, nenhum mosteiro, não se separou de toda a gente, não se isolou ali para ficar sozinho, tipo, vou ficar aqui, não vou chegar perto de ninguém para eu conseguir manter a minha santidade diante de Deus e para me manter firme. Não é necessário nós vivermos assim, para nós sermos santos. Não é necessário nós vivermos isolados da humanidade, para nós não nos deixarmos corromper pela humanidade. Nós podemos viver junto com todos os nossos colegas de trabalho. Agora falando, até parece mal, não é? Porque eu trabalho na igreja, então os meus colegas são todos da igreja. Mas pronto. Nós podemos viver perto das pessoas que estão à nossa volta, nós podemos ir aos supermercados, nós podemos ir ao shopping, né? Alguns irmãos aí gostam muito de ir ao shopping, irmãs principalmente. Nós podemos ir a um centro de saúde, nós podemos ir a um hospital, nós podemos ir a qualquer lado sem nos corrompermos com o ambiente em que nós estamos. Mantendo-nos santos e irrepreensíveis diante de Deus, como Enoque viveu. Os cristãos verdadeiros devem tomar este exemplo da vida de Enoque e andar com Deus, vivendo em santidade, reprovando o pecado, advertindo os outros de como viver corretamente e procurando que o máximo de pessoas se salvem, para que o máximo de pessoas venham conhecer a Deus. Enoque e Elias poderão ser uma prefiguração daquilo que vai acontecer com toda a igreja conosco, ao sermos arrebatados, quer dizer, se for na nossa geração, né? Mas com aqueles que vão ser arrebatados, pode ser uma prefiguração disso, pode ser uma figura daquilo que vai acontecer quando for o arrebatamento. Nós não sabemos se foi por isso que Deus os levou e que Deus os
Se foi para esse exemplo também que Deus os levou. Mas uma coisa é certa: o motivo principal pelo qual Enoque foi levado foi porque ele andava com Deus. E o meu desafio para nós nesta noite é muito simples. Andar com Deus, não é? Mas eu vou lançar um desafio maior ainda. Quantos anos de vida Enoque viveu? Isso foi Matusalém, gente. Estou a falar de Enoque. Vamos começar a pregação desde o início. Resumido, porque já tem pouco tempo, né? 365 anos. Esse número faz-vos lembrar alguma coisa? Os dias do ano. Então o meu desafio para todos nós não é nós vivemos 365 anos com Deus, porque ninguém aqui vai viver 365 anos, podem tirar o cavalinho da chuva. E para muitos, graças a Deus, porque a nossa vida e o que a gente come hoje em dia já não nos permite viver esse tempo todo, ok? Todas as coisas que nós consumimos e o mundo à nossa volta e a poluição não nos deixam viver tanto tempo assim com saúde. Eu não quero que vocês vivam 365 anos com Deus, mas que toda a vossa vida possa ser vivida com Deus. Mas o meu desafio para nós é nós nos consagrarmos ao ponto destes próximos 365 dias que se aproximam a serem vividos com Deus. E durante o ano de 2023 nós olharmos para este exemplo de Enoque e nos lembrarmos e dizermos: eu quero um dia para cada ano de Enoque a andar com Deus. Eu quero todos os dias me lembrar, todas as manhãs: hoje eu quero caminhar com Deus. Caminhar com Deus é quando tu te levantas de manhã e perguntares: e aí, Deus, o que é que nós vamos fazer hoje? Para onde é que tu queres que eu vá? Há um livro muito antigo, a minha mãe falava muitas vezes sobre esse livro, que o título é Em Seus Passos que Faria Jesus. Se Jesus estivesse aqui a caminhar contigo, a caminhar os teus passos, o que é que Ele faria no teu lugar? Durante os próximos 365 dias, se Jesus estivesse ao teu lado, todos os dias, fisicamente, nós sabemos que Ele está dentro de nós, espiritualmente, né? Mas se Ele estivesse fisicamente a acordar contigo todas as manhãs, a caminhar contigo durante o dia e a ir-se deitar contigo ao teu lado todas as noites, como é que tu poderias andar de forma a que Ele se sentisse feliz de caminhar junto contigo? Então o meu desafio é nós olharmos para Enoque, para cada ano da sua vida, e projetarmos os dias do nosso próximo ano e pensarmos: eu quero caminhar com Deus. Eu quero acordar e dizer: Deus, o que é que nós vamos fazer de bom hoje? Antes de me levantar da minha cama, eu quero perguntar: Deus, qual é a tua vontade boa, perfeita e agradável para o meu dia? Quais são os passos? Quais são as escolhas que eu preciso dar? Onde é que eu preciso ir? O que é que eu preciso fazer? Qual é a direção que tu tens para mim no dia de hoje? E ao longo do nosso dia nós nos lembrarmos: Deus, se tu estivesses aqui mesmo no meu lugar, como é que tu responderias a esta pessoa que fez isto no trânsito à minha frente? Como é que tu responderias ao meu patrão quando ele me tratasse desta forma? Como é que tu me responderias àquele traíra de duas pernas que acabou de fazer essa coisa errada comigo e me deixar chateado? Como é que tu irias reagir? Amém?